Duas coisas que me chamaram muita atenção em relação à sucessão em 2026. A primeira é que você acha que Lula não sai. A segunda é se Tarcísio ganhando, já vai ganhar com um boleto, ou seja, você está dando Tarcísio como um potencial um candidato muito forte à presidência. Saíram pesquisas agora que mostram Lula ganhando de todo mundo no segundo turno, inclusive. Quer dizer, se Lula sair, provavelmente ele será reeleito? Minha primeira pergunta. Minha segunda. O que te faz crer que ele não vai sair? Acho que a primeira dialoga com a segunda, né? Eu acho que o Lula não vence, né, as próximas eleições, muito dificilmente, porque é um nível de rejeição muito alto e a economia daqui para lá só vai piorar, né? O nível de notícias ruins em relação ao governo daqui para o final do ano só vai piorar. E eu nunca vi, Mara, um presidente da República que com esse nível de antecedência da eleição esteja tão mal no primeiro turno. Porque uma pesquisa com esse nível de antecedência, ela fala muito mais sobre o recall, sobre o quanto as pessoas lembram do seu nome, do que sobre o resultado da eleição, né? Porque a última pesquisa dá ele como favorito. Isso. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Só que quando você compara praticamente qualquer outro presidente da República, ou mesmo candidato ao governo do estado, à reeleição, nesse período de tempo que nós estamos, a vantagem que ele tem já no primeiro turno é muito maior do que o Lula está tendo agora. Porque ele está no cargo, porque as pessoas sabem do nome dele. E outros candidatos são menos conhecidos do que ele. E naturalmente vão ser menos citados no primeiro turno das eleições. Então, o primeiro ponto, ele está tão mal sob essa perspectiva, comparado com outros governantes, com essa antecedência da eleição, não ter uma grande vantagem no primeiro turno. Segundo ponto, eu também nunca vi um presidente da República estar no poder, ter na sua esplanada ministros de partidos que já estão dizendo que não vão apoiar sua reeleição. Então, assim, o Lula tem ministro do PP, o Lula tem ministro do PSD, o Lula tem ministro do União Brasil. E esses três partidos abertamente já estão falando, não, vamos apoiar o Lula. Então é um nível de fragilidade que ele está se vendo obrigado a manter partidos que não vão apoiar ele na reeleição. Eu também nunca vi isso acontecer antes, né? Mesmo Dilma I, quando estava tendo crise, mandou todo mundo embora e reformou, fez a tal da faxina no governo, e reformou que, inclusive, a faxina do governo Dilma, ironicamente, no primeiro mandato, foi o que levou o Tarcísio pro DENIT. Quando ela tira o PL, olha só a ironia do destino, quando a Dilma tira então PR, né, hoje PL, do Ministério dos Transportes, e coloca o Tarcísio no DENIT, que fez depois o Tarcísio ir pro plano de parcerias e investimentos do Temer com Moreira Franco, que depois fez ele virar ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Os pulos que a história dá. Mas esses dois pontos. E um terceiro ponto, que eu escuto de petistas, do Lula tá mais preocupado agora com a biografia do que com o poder. Então o medo dele entrar para a história como um sujeito que perdeu a reeleição, porque até hoje, Nova República. Qual foi o único presidente que perdeu a reeleição? Bolsonaro. Se o Lula entra para esse rol, é muito ruim, só pelo fato de ter sido um presidente que perdeu a reeleição. Mas para o arco da história do Lula é ainda pior, porque qual que é o arco da história do Lula que vai ser a narrativa petista pelos próximos anos? Olha, Lula foi preso injustamente, não teve corrupção, aí ele sofreu, ficou 2 anos na cadeia, saiu, disputou a eleição, venceu, reergueu o Brasil e se aposentou. Fechou com chave de ouro a sua biografia. Agora, se ele sai da cadeia, vence a eleição, termina o ciclo perdendo a eleição, e veja, se o Lula disputa a eleição e perde, e vence um candidato mais à direita, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo estão muito mais ao sabor do vento